Mas a palavra vem do mesmo lugar, né? Eu queria compartilhar com vocês aí um versículo. Entregamos esses momentos, Senhor, na Tua presença, e dizemos que estamos aqui para Te adorar, Senhor. Que nós precisamos sim da Tua graça, Senhor. E a nossa vida para, a nossa vida retrocede quando nós não conseguimos ver, Senhor, as coisas que Tu faz a cada dia, Senhor. Mas nessa noite nós Te louvamos, Pai, porque até aqui Tu tem nos ajudado, Senhor. Nós queremos celebrar, Pai, a Tua graça sobre nós, nessa noite de alegria, onde Tu nos traz aqui para contemplar a Tua beleza, Senhor. Nós queremos sempre que os nossos olhos estejam fitos em Ti. Declaramos que sem Ti, Senhor, nós não somos nada. Pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Senhor, venha sobre nós. Faça, Senhor Deus, com que o nosso coração, Senhor, que a gente consiga Te ver, Senhor, com os olhos do coração, Senhor, para contemplar todas as maravilhas, Senhor Deus, que estão em Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor Jesus. Te entregasse em nosso favor na cruz do Calvário, Senhor. Que desse a remissão dos nossos pecados e nos conduzisse, Senhor, para uma vida que não terá fim na Tua presença, Senhor, para sermos um contigo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Graças nós Te damos. Amém. Boa noite a todos. Pode sentar-se, por gentileza. Beleza. Obrigado, Pai. Nós estamos celebrando nessa noite, com alegria, a oportunidade que o Senhor nos deu de concluir mais uma etapa da Escola de Discípulos, curso do Mevan Academy, do módulo Ser Igreja. Nós estamos aqui há alguns anos com essa Escola de Discípulos. Passo Fundo foi uma das cidades pioneiras nesse que é o formato oficial de ensino do Mevan. Todos os lugares onde existe a plataforma Mevan, e eu não vou falar Igreja Mevan, você vai entender o porquê. Onde existe o Mevan, também existe a possibilidade de haver algum polo. Mas por alguns critérios, algumas cidades foram escolhidas, se disponibilizaram, e Passo Fundo foi uma delas. E nós nos alegramos porque temos recebido aqui um ensinamento doutrinário, ensinamento da palavra, e algo que tem feito a diferença em muitas vidas aqui. E hoje é um dia que culmina, né, o fim, encerramos mais um módulo, e estamos aqui para celebrar a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de concluirmos esse módulo Ser Igreja. Igreja. O que é uma igreja? Nós conhecemos uma entidade, uma pessoa jurídica, que, por causa de uma lei, permite que haja ajuntamento de pessoas para que ali elas professem a sua fé, né, e desenvolvam as suas doutrinas conforme aquilo que entenderem por verdade. Muitas delas usam a Bíblia, muitas filosofias usam a Bíblia, e a partir daí então se reúnem e montam, né, uma igreja, colocam uma placa e surgiu uma igreja. Essa é a igreja que a gente conhece, mas essa não é a igreja que a Bíblia fala. A Bíblia fala que igreja, né, somos nós. Igreja não é o lugar onde a gente vai, mas igreja é aquilo que a gente se torna. Existem vários exemplos da Bíblia que fala dessa unidade, dessa união. Eu gosto de João 15, que fala da videira verdadeira, onde fala que nós, como os ramos, estamos ligados na videira que é Cristo, e a partir daí então nós podemos frutificar. A Bíblia nos fala também que o Senhor veio e procurava alguém que o adorasse, e encontrou alguém. Esse alguém era Abraão. E a partir dele, então, se desenvolveu uma família que se tornou nação.
E essa nação tinha a bênção do Senhor e ainda tem e terá sempre. Mas essa era para essa linhagem, era para a linhagem de Abraão, aquele que Deus encontrou. Mas nós fomos enxertados nessa linhagem. A Bíblia nos fala que de uma outra árvore nós somos enxertados na videira, então quando fomos enxertados passamos a desfrutar da mesma seiva. Aquilo que a raiz produzia, ela passa a penetrar em nós, e a gente começa a desfrutar desse mesmo alimento. O sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário em benefício de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, diz a palavra, dizendo que primeiro da linhagem de Abraão, mas também de todo aquele que creu. Nós fomos enxertados e hoje nós desfrutamos também do poder do sangue de Jesus. E nós somos igreja, não somente por um ajuntamento com questões doutrinárias, mas para viver aquilo que Cristo ensinou. E dentre as coisas que Ele ensinou, a mais importante é a comunhão. A igreja relatada no livro de Atos, eles viviam no partir do pão, juntos nas orações, e eles faziam tudo em comunhão. E a partir dessa comunhão, a palavra nos diz que Deus operava prodígios e maravilhas, por causa dessa unidade. O ser igreja nos fala que nós devemos estar aliançados uns com os outros, não só os daqui dessa casa, mas todo aquele que crê. Nós podemos orar pelo poder do Espírito para alguém que crê lá no outro lado do mundo, e o mesmo Espírito que está ouvindo a nossa oração, ele pode fazer com que algo aconteça lá do outro lado do mundo. Isso é unidade, isso é se importar com os outros, isso é ser igreja. E dessas unidades que nós chamamos de igreja local, um dos propósitos ou talvez o principal, é formar discípulos. O discípulo é aquele que segue seu mestre, basicamente isso. Não discípulos do pastor ou discípulo da casa, do nome Mevan, mas discípulos de Cristo. E ser discípulo envolve carregarmos a nossa cruz. Não existe condição de seguirmos aquele que carregou uma cruz sem carregarmos a nossa. Não carregar a dele ele levou. E na dele tinha todos os nossos pecados. Mas agora então, livre dos pecados por Cristo, nós temos a nossa cruz para carregar. E essa cruz nos ensina que nós devemos abrir mão de muitas coisas para que possamos carregar essa cruz. Nós conversávamos outro dia que nós não precisamos escolher uma vida de sofrimento aqui. Nós temos que sofrer para morrer e ir para o céu. Não, não é isso. Mas quando a gente consegue contemplar algo maior, a maravilha que é viver o reino de Deus, o sofrimento passa a ser pequeno. Então, se nós somos submetidos a um sofrimento, ele parece que já não tem mais importância, porque eu estou visualizando algo maior, como foi cantado aqui, Quando eu não vejo o Senhor, eu ando para trás. E a gente precisa visualizar, olhar esse algo maior, porque daí essas coisas que nos incomodam no dia a dia, elas vão ficando para trás, porque nós temos os nossos olhos fitos no Senhor. É interessante que quando o apóstolo Paulo escrevia algumas cartas, à exceção daquelas que ele escreveu mais especificamente para Timóteo, para Tito, para Filemão, as outras ele escrevia para as igrejas. E quando ele escreveu para a igreja dos romanos, por exemplo, ele escreveu aos que estão em Roma, santos do Senhor. Quando ele escreveu aos Efésios, era a igreja que se encontra em Éfeso, em Gálatas também. Então, ele se dirigia à comunidade. O projeto de Deus é para uma comunidade, para um reino. Não se faz o reino com individualidades, se essas individualidades não forem em favor do coletivo. Quando se isola-se na própria fé, e a gente sabe que existem movimentos hoje que falam de igreja, que sem reunião, sem um local,
para que se possa exercer a sua fé. Ou outros ainda se afastam da igreja pelas suas justificativas, se afastam do corpo, e entendem que pela fé que tiveram um dia em Jesus Cristo, tudo bem, eles podem continuar vivendo assim. Mas a Bíblia nos fala em 3 tipos de homens. Nos fala do homem maduro, do homem espiritual, nos fala do homem carnal e nos fala do homem natural. O homem natural é aquele que anda conforme o seu entendimento. Esse não precisa de Deus pela sua ótica. Então ele vive conforme as coisas vão acontecendo. O homem espiritual, o homem maduro, é aquele que decide ser discípulo. E o homem carnal, às vezes a gente acha que o homem carnal é o homem natural. Não, mas o homem carnal é aquele que está dentro da igreja, aquele que já recebeu a graça, mas mesmo assim ele é movido não pelo Espírito, ele é movido pelos seus próprios desejos. E esse é o grande número de cristãos. Aquele que um dia recebeu a graça, pela sua confissão de fé, por ter entendido que Jesus é o Salvador, mas ele não vive como discípulo. Ele vive, às vezes sim, às vezes não. E a palavra nos fala que para que a gente se aproxime do Senhor, nós precisamos abrir mão de muitas coisas. O Senhor não vai colocar nada de valor nas nossas mãos, se nós não estivermos dispostos a abrir mão de outras tantas coisas. E a gente pensa que precisa abrir mão daquilo que é pecado, né? Então a gente, não, o pecado eu renuncio. Mas à medida que a gente vai andando e prosseguindo no Senhor, a gente vai começar a precisar abrir mão de coisas que não são pecado, mas que elas não agregam nada na nossa vida. Coisas simples, que se eu fizer, eu não estou pecando, mas ela me trava em algum lugar. Talvez eu precise tirar ela da frente, colocar ela para trás para conseguir enxergar o Senhor. Então, quanto mais nós nos aproximamos, ou quanto mais nós quisermos nos aproximar do Senhor, nós vamos precisar cada vez mais abrir mão de coisas que hoje talvez a gente não queira abrir, porque não é pecado. Mas não é só o pecado. A carta de Hebreus nos fala que a gente deve se livrar de todo o embaraço também. Tudo que possa nos trazer algum emaranhado, algo que não esteja claro, que a gente não saiba para que lado sair, onde que é o fio da meada. Eu me lembro que quando eu era pequeno, a minha mãe desmanchava os blusões dos irmãos mais velhos, mais antigos, e a gente colocava os fios numa cadeira, pegava e ia desmanchando o blusão e ia enrolando numa cadeira, no encosto de uma cadeira. E aquilo ficava um grande novelo, depois a gente pegava a beirada, a mãe lavava aquela lã, e aí reaproveitava e tricotava uma nova blusa. Mas quando a gente perdia o fio da meada, quando aquele negócio caía da cadeira e inosava, era uma tristeza para conseguir desembaraçar aquele negócio. E o embaraço é assim, o embaraço nos toma tempo, o embaraço nos atrapalha. E só que a gente não dá muita bola para o embaraço, a gente pensa mais no pecado. Não, o pecado tem que evitar, mas o embaraço não tira o Espírito de nós, mas ele não faz com que a gente vá a lugares maiores. E o reino exige que algumas posições sejam tomadas, que alguns lugares sejam preenchidos. E por que não nós? Por que não nós nos colocarmos diante do Senhor para que as maravilhas que seguiam todos aqueles que criam venham a nos seguir também? Não é primeiro o sinal, é primeiro a fé. A palavra nos fala que os sinais seguiam aqueles que criam. Então, primeiro nós nos posicionamos de tal forma que o Senhor olhe para nós como olhou para Abraão e diga: a este eu posso confiar essa missão. Toda a missão do Senhor, ela tem um valor no seu final que não tem nada que possa pagar. Nada no Senhor é em vão, e as coisas que Ele escolhe para fazer, e as pessoas que Ele capacita para fazer, Ele sempre tem uma recompensa. E são nesses lugares que nós, como discípulos do Senhor, se é que somos discípulos,
precisamos nos colocar nessas brechas que nós precisamos tapar, para que o reino avance. E o reino avançando, todos os benefícios de um reino justo, governado por um rei justo, todos desfrutam. Assim como os apóstolos, quando viviam como igreja, eles vendiam o que tinham e depositavam o valor das suas posses. Então aquele que tinha, desfrutava daquilo que tinha. Aquele que não tinha, também desfrutava. Esse é o princípio que nós precisamos entender como igreja e precisamos, com todas as nossas forças, nos envolvermos para fazê-los. Ser discípulo é uma opção, é uma escolha, não é algo para alguns predestinados, mas é algo que está diante de todo aquele que crê. Depende do lugar onde a gente quiser chegar. A gente pode se contentar em ficar por aqui mesmo. E quando a gente morrer, a gente vai para o céu, está tudo beleza. Mas a gente pode também pensar que há algo maior, não para que nós façamos, mas para que o Senhor faça através das nossas vidas, das virtudes que Ele colocou em nós. Precisamos escolher ser igreja. A igreja é, para concluir, a igreja é a única entidade que pode fazer frente ao inferno. O inferno pode destronar autoridades de governos, líderes de grandes igrejas. O inferno pode fazer o que quiser, mas quando nós somos igrejas e não vivemos por causa de uma placa, nós avançamos e o inferno não tem poder contra nós. E a palavra nos fala desse texto, que é o texto estampado na camiseta, que fala da revelação que o Senhor deu a Pedro sobre a igreja, sobre quem era Cristo, o fundamento da igreja. Então, quando a igreja entende o seu lugar, sabe a sua força, ela avança em direção ao inferno. O inferno não consegue atacar, então o inferno recua. O inferno recua em suas fortalezas, e a palavra nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então a igreja avança, o inferno recua e o inferno se esconde nas suas fortalezas. Mas quando a igreja avança, a igreja rompe essas portas e entra no inferno e destrona os principados e potestades. Ser igreja é poder de destronar potestades. Cabe a nós querermos viver isso ou não. Isso está posto diante de nós. Amém? Louvado seja Deus. Nós estamos nesse culto um pouco diferente, mas nós não estamos fazendo uma formatura, nós estamos fazendo uma celebração ao Senhor num formato de formatura, se cabe a redundância. Então nós temos um protocolo para seguir, e agora nós temos a palavra do orador da turma, do Eliezer. Por gentileza, Eliezer. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja com todos, amém? Amém, glória a Deus. A gente fica pensativo, né? E o Espírito nos pega, né? Ouvindo o pastor falar, né? Todas essas coisas. A gente vai digerindo algumas coisas, outras lembra depois. Mas vamos lá, né? Vamos seguir aqui. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que nós passamos juntos, né, turma? Nesse tempo de aprendizado, nesse tempo de estudo, principalmente nesse tempo de comunhão, né? De aprendermos uns com os outros, compartilhar o coração, né? Ouvir conselhos, né? Foi bênção demais. Acrescentou muito na minha vida, acrescentou muito nas nossas vidas, não só o que a gente aprendeu como ensino, né? Mas realmente esse tempo de comunhão, esse tempo junto aqui. E eu me sinto o mais privilegiado de todos, e vocês vão entender por quê. Porque eu tinha uma aula para chegar até aqui, eu tinha uma aula na volta para casa, juntamente com o Taylor, o Joaquim e o Lucas. Realmente era 3 aulas por quinta-feira, uma para vir, uma aqui e a outra para voltar.
como a gente cresceu junto nesse tempo, como a gente aprendeu junto, né? Como a gente entendia e cada um da sua forma e depois compartilhava e o negócio fechava. E a gente viajava naquele carro lá. Foi bênção demais. Então, como o pastor bem colocou, né, sobre a questão do ensino, sobre a doutrina, eu gostaria de comentar algo a respeito da aula também, porque a gente estudou, a gente aprendeu, né? A teologia a gente estuda, mas para nós conhecermos a Deus, a gente precisa ter o quê? Relacionamento e comunhão com Ele, ter intimidade. Amém? E eu posso falar com certeza em nome da turma, a gente louva a Deus por essa escola, por esse curso, porque a gente não vem aqui, senta numa cadeira e fica ali paradinho ouvindo alguém falar ou vendo alguma coisa. Não são aulas somente ensinadas, mas são aulas ministradas ao nosso coração. Onde é um ambiente de liberdade, onde o Espírito Santo nos toca, onde o Espírito Santo flui neste lugar e nesse ambiente, né? E a gente envolvido então com aquela palavra ministrada, nesse ambiente de liberdade. Grandes coisas aconteceram aqui nesse tempo, sabe? Grandes coisas o Senhor moveu em nós, tanto cada um individualmente, mas como igreja neste lugar. Foi incrível, como não lembrar, né, daquela palavra que o Joaquim compartilhou numa aula. Meu Deus, que aula foi aquela, né? E a gente teve um tempo de oração muito antes da aula, coisas que o Senhor realmente pontuou ali naquela noite. Como não lembrar da última aula, então, que nós fizemos um círculo aqui e antes da aula nós compartilhávamos alguma coisa a respeito de unidade, a respeito de igreja, e nós praticamente comentamos e falamos tudo que teria na aula a seguir, sabe? Realmente foi incrível. Os lanches, né? Que não dá para chamar de lanche, né? Era janta aquilo, né? O pessoal caprichou no lanche. Realmente era um temperinho a mais, né, para a aula, né? Diz, opa, o lanche, pode ir que o lanche é caprichado, né? Se a gente está um pouco desligado, aquele dia que você está meio cansado, que você está meio, como é que eu vou dizer, está meio na carne mesmo, né? Aí tu vê assim, vai ter um lanchinho top lá e tal, vai ser bênção também, né? Amém, glória a Deus por isso. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Eu escrevi algumas coisas aqui, algumas coisas que a turma compartilhou, coisas que marcaram eles também, sabe? E para cada um foi alguma coisa diferente, para cada um assim, o Senhor moveu em alguma área diferente, mais, né? Porque a gente aprendeu muito, E eu creio, eu creio que não é por acaso esse módulo nesse tempo e agora. Eu creio que isso é profético por aquilo que está acontecendo, não só nessa casa, por aquilo que está acontecendo na igreja do Senhor nessa cidade, amém? Por aquilo que está acontecendo na igreja do Senhor nessa região. Sabe, o que o Senhor fez aqui, alianças que o Senhor gerou nesse tempo. Eu creio que é um tempo profético sim, para nós e para a igreja do Senhor nesse tempo. Amém? Então, pastor Carlos falou, né, é tudo aqui, né? Eu vou ver aqui para mim não ser repetitivo, né, mas compartilhar assim alguma coisa dos nossos colegas e que realmente a gente preparou aqui. Então, o que é ser igreja, né? Ser igreja é ser corpo, onde Cristo é o cabeça, né? A palavra nos fala em Efésios 1, 22, 23, que a igreja é o corpo, certo? É o corpo de Cristo. E Efésios 4 nos fala que há somente um corpo, amém? Então somos uma igreja, glória a Deus por isso, né? E igreja é algo coletivo, né? Eu não sou igreja e você não é igreja. Como que não? Nós somos igreja, amém? E ser igreja é sermos um, né? Como nós falamos naquela aula e compartilhamos, é sermos um em Cristo. Realmente nós sermos um corpo. E ser igreja não é simplesmente nós falarmos que somos, mas nós sermos de verdade. Está atrelado àquilo que nós somos e não o que falamos que somos. Amém? Assim como em todas as outras coisas, né? Todas as outras áreas, você dizer que é uma coisa, agora você ser de verdade,
aí é outro ponto, aí já é outro nível. Amém? Vamos lá. O Senhor, eu achei muito interessante assim, algo que Jesus falou aos seus discípulos, né? Sobre o mandamento de amar o próximo como a Ele mesmo, né? Em um determinado momento eles pediram sobre o mandamento, qual que é o maior mandamento e tal. Aí Jesus falou sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amém? Só que esse era um ponto, esse era um passo da caminhada, porque eles não entendiam ainda, eles não tinham a revelação completa sobre Jesus. O que acontece é que em João 13 Jesus nos fala, então amai-vos como eu vos amei. Agora eles tinham um modelo para seguir, agora eles tinham um exemplo para seguir, que era o próprio Jesus, que é amor. Amém? Então, se nós realmente estivermos ligados com Cristo, se nós estivermos ligados nele, a gente vai poder viver esse amor como igreja. Amém? Porque Cristo é o cabeça, e nós nunca seremos igreja se Cristo não for o cabeça da nossa vida. Amém? Então nós temos a fórmula secreta para sermos igreja, né? O amor. Vivemos o amor, o modelo de Cristo, como Cristo amou. Se realmente nós fizermos isso, se realmente nós vivermos isso todos os dias, esse exemplo que o Senhor nos falou, nos deixou e viveu, e a gente realmente viver esse amor a partir do modelo de Cristo. Não da forma que a gente acha, não da forma que o mundo muitas vezes nos oferece. Amém? Mas nos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Amém? É outro nível de amor também. Temos uma caminhada pela frente, amém? Mas vamos lá. Um passo de cada vez. Então não tem como nós sermos igreja, como cooperar com aquilo que Deus está fazendo, sem o padrão de amor estabelecido por Cristo. É sobre sermos parecidos com Cristo e manifestarmos seu amor em tudo que somos, assim na terra como no céu. Amém? Nós precisamos realmente viver, e como nós oramos, né, que realmente seja assim na terra como no céu, buscar isso. E sabemos que somente em Cristo nós vamos conseguir isso. Então que realmente essa seja a nossa busca diária, e que nós não venhamos desistir e nem, como é que eu vou dizer, nos desanimarmos na caminhada. Amém? Vamos lá. E ser igreja é algo espiritual, né? A gente fala sobre comunhão, sobre estar junto. Amém? É isso que realmente revela o que é ser igreja. Mas ser igreja é algo espiritual, idealizado em Deus e edificado por Cristo. E sabemos que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, complementando o que eu falei antes, não se trata apenas de uma aula falada, ministrada, algo ensinado, mas realmente um ambiente espiritual, onde nós entendemos o nosso papel como igreja e principalmente quem nós somos como igreja, filhos do Pai. Amém? Você é filho do Pai aí? Amém, glória a Deus. Então é isso, não adianta nós queremos encaixar um padrão deste mundo, ou nós sentarmos para discutir ou conversar sobre a igreja do Senhor, sobre como nós vamos nos mover, ou sobre quem somos, ou de que forma a gente vai dar o próximo passo, simplesmente pela teoria, ou simplesmente pela letra, ou só pelo que cada um sabe. Mas se nós não buscarmos a revelação no Espírito, se nós não buscarmos o entendimento no Espírito, a gente não vai conseguir. Amém? E isso volta a falar. Isso parte de você ter uma intimidade com Deus, de nós termos uma intimidade com o Senhor. Buscarmos o Senhor acima de todas as coisas. Sermos um com Ele, para que então a gente possa ser um com o nosso irmão. E não se trata do que nós estamos fazendo, mas sobre o que estamos nos tornando. Nós somos e estamos nos tornando. Amém? Até a plenitude em Cristo. E esse é o nosso objetivo, nos tornarmos parecidos com Cristo, para que realmente a igreja dos nossos dias e a gente possa realmente viver um avivamento na nossa cidade, sim, um avivamento na nossa congregação, um avivamento nesse estado, porque não um avivamento nessa nação. Eu creio que nós vamos viver esse avivamento. Amém?
E por isso o Senhor tem realmente nos alertado e aberto os nossos olhos, nos ensinado que para que haja um avivamento coletivo, aonde que precisa acontecer primeiro? Em nós. Nós precisamos ser avivados. O que é avivar? É ter vida, ou tornar a ter vida aquilo que está morto. Então, se realmente eu estiver avivado, eu estiver a vida, eu ter a vida de Cristo em mim, amém? Eu viver agora o caráter de Cristo resplandecer, amém? Então, o que vai acontecer? Eu estou avivado, você está avivado, todo mundo está avivado, todo mundo está cheio, automaticamente a gente vai alcançar, então, as pessoas que nos rodeiam. Glória a Deus, e a gente vai poder viver e desfrutar esse avivamento, amém? Amém. Esqueci de alguma coisa, turma? Acho que não, né? Mais ou menos por aí. Quero agradecer a oportunidade, né? Dizer que realmente do fundo do nosso coração a gente agradece aos professores, né? Carinhosamente os teachers. Isso aí mesmo, é teachers, não falei errado. A gente chamava assim. Quero passar a palavra novamente para o pastor. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, amém? Tudo que Ele tem feito. Glória a Deus. Temos mais um momento agora, é o momento os alunos firmam um compromisso solene. Queria chamar a Janete, por gentileza. Baseado em algumas palavras chaves que a gente tinha no curso, como Deus, amor, unidade. Aí foi desenvolvido um texto, e esse texto vai ser agora para o compromisso solene. Boa noite a todos. É muito bom poder compartilhar com vocês nesse momento. Nós vamos fazer esse compromisso solene baseado no texto de Mateus 6,10, que nos diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Eu peço que os alunos se coloquem de pé, para que nós venhamos a fazer esse compromisso solene. Eu quero que todos ergam o seu braço e repitam comigo, lembrando que estamos nos comprometendo diante da igreja e diante do Senhor. Amém? Ciente das minhas responsabilidades como igreja de Cristo, me comprometo solenemente a honrar a Deus acima de todas as coisas, a promover unidade entre os membros do corpo de Cristo, aprendendo e ensinando o amor ao próximo, reconhecendo que ser igreja é viver aqui o propósito estabelecido por Deus, assim na terra como no céu. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Pode sentar-se. Agora nós temos a palavra da professora Mônica, por gentileza. Teacher. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui nessa noite, nos alegrando com mais essa formatura desses alunos maravilhosos. Não deram nenhum desgosto, nenhum trabalho. Só alegria, eles estão de parabéns. Mas eu quero ser breve nas minhas palavras. Aos formandos, Deus está construindo algo no Brasil. E vocês, como alunos, estão se disponibilizando para participar da obra dele. Dedicando tempo de suas vidas para parar e ouvir os seus ensinamentos. Assim como Maria, que parava tudo para ouvir os ensinamentos de Jesus aos pés deles, assim vocês paravam. São vocês que pararam tudo nas quintas à noite
muitas vezes cansados, exaustos do trabalho, estressados com os problemas da vida, as dificuldades, mas vocês não desistiram. Muitas vezes com o coração apertado, muitas vezes angustiados, mas vocês não desistiram, vocês estiveram aqui dia após dia e o Senhor foi construindo no coração de vocês. Vocês estiveram aqui nas quintas à noite para ouvir mais de Deus porque vocês estavam sedentos. Vocês que escolheram a boa parte, assim como Maria, sabendo que era necessária. Nós só desfrutamos daquilo que entendemos e vocês vão desfrutar muito mais daqui para frente. E daqui para frente estamos comprometidos com o propósito de Deus. Agora, no momento do compromisso solene, eu lembrei da última disciplina de avivamento e transformação, que todo avivamento antes acontece uma aliança, e esse comprometimento é uma aliança com o Senhor. Nossas vidas foram equipadas em meio à adoração, ensino e muita comunhão. Muitas conexões aconteceram aqui, conexões de espírito, conexões de coração. Eu, particularmente, provei um crescimento muito grande a partir das conexões, de troca, sabe, da minha porção e de receber da porção de Cristo que cada um tinha. A escola de discípulos não é mais um curso, mas um lugar em Deus para impulsionar destinos. E vocês estão sendo impulsionados ao seu destino. O sentimento que eu tenho em meu coração é de gratidão por tudo que o Senhor nos proporcionou nesse tempo e construiu nesse tempo em nosso coração, mesmo em meio a tanta dificuldade. E nós ficamos na expectativa do que ainda está por vir, do que Deus está fazendo em nossa nação. E nós vamos cooperar, equipados, preparados, através do ensino, crescendo em Deus através do conhecimento. Porque quando Cristo vier, nós seremos uma igreja madura, que sabe quem é a sua identidade no Senhor e sabe quem é o Senhor. E clama por Ele, para que Ele venha, clama por avivamento pessoal, coletivo. E assim nós vamos nos movimentando, o reino vai se expandindo e nós vamos alcançando mais o coração do Pai e mais pessoas vão sendo alcançadas. Aos alunos, vocês realmente são maravilhosos. Cada fim de aula que eu via, os olhos molhadinhos de lágrimas. Conforme o Espírito Santo tocava e mexia, era tremendo de ver assim. Todo fim de aula eu dizia, valia a pena estar aqui com vocês. Eu aprendi muito com vocês, eu cresci muito com vocês e foi um tempo maravilhoso. Sou muito grata a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Amém? Nesse momento eu quero chamar o pastor Célio aqui para entregar um mimo. Vem, Carlos. O Carlos é o coordenador da nossa escola. Ele foi um professor maravilhoso para mim também. Me deu muita liberdade, me instruiu muito bem nesse tempo também. E eu sou muito grata. E nós temos um mimo para você. Fica aqui comigo um pouquinho. Bom, vocês já ouviram a palavra olho por olho, dente por dente, né? Eu queria chamar a pastora Beth, por gentileza. A pastora Beth tem um mimo para entregar para a professora.
Eu queria orar por ela, porque a gente viu o crescimento dessa menina, dessa mulher, dessa esposa e filha, porque tu é uma discípula do Senhor Jesus. E a gente vê cada dia, eu te conheço faz 2 anos, se conhecemos no meio de uma guerra que houve. E a gente viu como a Mônica cresceu e se tornou uma tite e uma filha. Obrigado pela tua vida, que o ano que vem mais pessoas possam ouvir o que você aprendeu e o que você quer passar. Mais mulheres possam ver a grande mulher que você se tornou e a grande filha. Obrigado. A gente já está quase encerrando, vamos encerrar com a entrega dos certificados. A gente queria fazer os agradecimentos também ao pastor Célio, que a partir dele e da disponibilidade dele, fez com que Passo Fundo fosse um dos polos do Mevan Academy, que está em 5 países. Aos músicos que participaram conosco, fazendo louvor, o Jeff sempre escalava alguém no começo da aula para já a gente começar o nosso momento de adoração. A direção também do Mevan Academy de Itajaí, os pastores Davi, Roberto, Vanes e toda a equipe de lá. E todas as pessoas que, de alguma forma ou outra, contribuíram conosco nesse semestre. E com a Tati também, que nos ajudou na decoração, para montar, organizar toda a formatura nesse dia. Nós vamos fazer agora a entrega dos certificados. Então a gente vai chamando os alunos e eu peço que a Mônica vá entregando, por favor. Acho que tem um aqui dentro, tá? Ficou um aqui, por favor. Não, é aqui. Queria que todos se colocassem de pé, por gentileza. Achou? Dos que estavam aqui, o do... A gente vai chamando um por um dos alunos, aí sobem aqui por gentileza, e enquanto a Mônica faz a entrega dos certificados. Alexandro Xavier. Eliandra Rebelato. Eliezer. Fernanda.
Janete. Joaquim. José Ademir. Lucas. Marcos. Maria. Natanael. Sérgio. Taylor. Pessoal, a gente pede uma salva de palmas para todos, por favor. A gente está encerrando essa cerimônia e estamos muito felizes e já preparando então para o próximo semestre. Próximo semestre vai fechar o circuito de todos os módulos, são 6 módulos, nós fizemos 5. O próximo semestre nós fazemos o Andar com Deus. Nós já temos as pré-matrículas abertas. Quem quiser saber um pouquinho mais do que acontece, como que funciona, nos procure. A gente conversa, a gente está sempre por aí nos cultos e a gente pode te levar alguma instrução de como que você faz para conhecer um pouquinho mais o curso, matrícula, valores e tudo isso que você precisar. É importante que a gente cresça na graça e no conhecimento. E essa ferramenta ela está à disposição de cada um de nós. Tá bom? Agora, encerrando esse culto, os alunos, os familiares, os convidados vão se dirigir até a Nando's Pizzaria, né? E vão confraternizar lá. Então, todos estão
Quem quiser celebrar conosco já pode nos acompanhar no encerramento aqui. Tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos. Que a graça do Senhor seja com cada um e que o Senhor nos guarde no nosso retorno para nossas casas. Muito obrigado. Deus abençoe. Existe em nós uma fome que não sabemos explicar. Existe em nós um desejo por algo que nunca vimos. Mas nós sentimos, esperamos, ansiamos. Sabemos que nascemos para isso. Sabemos que fazemos parte disso. Sabemos que precisamos viver isso. Nós não somos daqui, não nascemos para essa realidade. Somos criados para uma só verdade. Somos criados para ir mais fundo. A buscar isso, se nos permitirmos viver isso, se acreditarmos que o normal é ser sobrenatural, vamos ver os dias mais loucos da terra, vamos viver os dias mais comuns do céu, vamos vivenciar a atmosfera da nossa origem, vamos manifestar o que a terra espera ansiosamente para ver. Os céus estão nos dando novas e infinitas possibilidades.